as notícias, mas vamos chamar o nosso querido Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL-BH. Tempo curto hoje, porque tem mais uma reunião do comitê que reavalia a retomada do comércio em BH e ele vai trazer informação pra gente sobre esses encontros. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Carol. Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes. Prazer mais uma vez receber o Marcelo aqui no Central 98, a gente acompanhando essa situação de Belo Horizonte, da retomada do comércio, reuniões para decidir. E aí, Marcelo, a gente está nessa expectativa aí dessa reabertura no dia 25, segunda-feira, né? Em que pé que tá isso? Como é que estão essas reuniões? A gente abre, a perspectiva é boa? A expectativa é muito boa para que a gente possa abrir a partir de segunda-feira de maneira gradual, né, iniciar com algumas atividades empresariais, reabrindo na segunda-feira, autorizadas a abrirem, porque pode ser que algum empresário não queira abrir ou tenha algum problema para abrir, ele não vai ser obrigado, né? A prefeitura vai autorizar algumas atividades a partir de segunda-feira. E isso vai acontecer em fases. Essas fases serão semanais, né? Então, na segunda, agora dia 25, abre uma parte, né, das atividades, dia 1º outra parte, e aí a Secretaria de Saúde vai avaliando o comportamento da transmissão do vírus, da utilização dos leitos de UTI, de enfermaria, e aí vamos toda semana tendo essa abertura paulatina com segurança, né, e com muita responsabilidade. Já se tem ideia, Marcelo, de que setores serão os primeiros a ser abertos? Os protocolos estão definidos, os comerciantes e prestadores de serviço já estão sendo informados a respeito desses protocolos? Nós fechamos, o comitê de reabertura, né, está se reunindo desde o dia 5. O primeiro tema foi esse, muito forte, que é o protocolo geral, né? Você tem alguns específicos para certos tipos de atividades. Ele foi fechado agora, nessa semana, terça-feira, foi batido o martelo nesse protocolo geral, e a partir de amanhã também esse protocolo geral vai estar sendo divulgado juntamente com o anúncio da abertura, da reabertura das atividades. Não foram escolhidas e não foram definidas ainda as atividades, mas com certeza as primeiras atividades serão atividades que gerem menos risco sanitário, né, que não provoquem aglomeração, que sejam mais tranquilas de ter uma higienização do ambiente, dos funcionários e dos clientes de forma tranquila e que o atendimento seja também mais tranquilo. Isso é importante, porque nós precisamos fazer essa reabertura, como eu já disse, de forma segura e de forma bem responsável para não reabrir e aí depois ter que fechar novamente o comércio, é isso que a gente não quer. Marcelo, essa questão, né, de não sabermos ainda quais setores, a gente tem uma ideia, como você falou, pelo risco sanitário, tem alguns critérios realmente da prefeitura, né? Mas já está sendo discutido aí com todos os setores, né, todos os comerciantes, mesmo essas regras, esses protocolos de segurança, para quando chegar a hora aí de reabrir determinado setor, eles já estarem preparados para atender a população com segurança e contribuir nesse enfrentamento à pandemia de coronavírus? É isso, Carol. A gente já tem certeza, porque já temos algumas atividades que não foram vedadas de trabalhar, já estão trabalhando, né? Inclusive, muito importante a participação, abrir um parênteses aqui nessas reuniões, que durante as reuniões desse mês, a gente descobriu que o setor de pets, né, lojas de venda de produtos de animais, estavam entendendo que tinham que ficar fechadas, a gente entendeu que não, então já não foi vedado o trabalho dos pets, né, das lojas pets. A questão de autopeças e motopeças, a gente tinha entendido que teria que ficar fechada, não, por causa do transporte sendo liberado o transporte, e aí eles são subcategorias do transporte, e entendemos essa semana que mais duas categorias, que foram autoescolas e imobiliárias, também não tiveram vedação nenhuma no decreto e já poderiam estar abertas. Então, a gente vai entendendo isso. Bom, mas voltando à sua pergunta, como eu disse, vão ser atividades que vão ter essa não preocupação sanitária, né? Então, vão ser atividades que já têm esse comportamento, as pessoas estão sabendo que vão ter que atender, não vão poder entrar na loja muitos clientes, vão ter clientes por metros, né, definida para a metragem da loja, quantos clientes vai poder atender, espaçamento dentro do balcão ali de 2 metros ali para atender cada cliente,
se tiver fila fora da loja, a marcação na calçada para ter esse espaçamento e a exigência de uso de máscara, disponibilidade de álcool gel. Então está todo mundo sabendo dessas questões e é muito importante. Nós vamos fazer aí uma colocação. A CDL-BH disponibilizou 1.000 faixas para a prefeitura e essas faixas foram autorizadas pela prefeitura ontem. Então nós estamos hoje acabando de fazer a elaboração das frases para que a gente possa produzir e colocar nos principais centros comerciais e nos corredores de Belo Horizonte 1.000 faixas, e também vamos fazer campanhas 1.000 faixas educativas, com frases educativas e orientativas. E vamos fazer campanhas também, e aí a gente vai ter o esforço de todos nós, de todos os empresários, para que esse ambiente em Belo Horizonte continue dessa maneira. Lembrando que nós já demos a contribuição para a primeira fase, que foi o distanciamento social. Todos os empresários fecharam, cumpriram, colocaram seus funcionários de férias, ou suspenderam o contrato, ou reduziram jornada, ou colocaram em home office. E agora vem a segunda fase, que o empresário precisa dar atenção especial também para que a gente tenha um comércio aberto. Ô, Marcelo. Dentro dessa linha, Marcelo. Diga lá, Paulo. Depois eu vou com o Marcelo. Não, pode ir. Dentro dessa linha que você fala do empresário de se preparar, estar preparado para essa nova realidade, esse novo normal, a gente tem aí informações de segmentos que abriram em outros locais e que houve uma redução muito forte do consumo, da presença do consumidor dentro do estabelecimento. Os empresários estão preparados para isso, estão conscientes de que esse novo normal terá uma recuperação, inclusive econômica, em etapas? Estão sim, a gente está estudando, está avaliando esse comportamento dos consumidores em todo o Brasil, e a gente está vendo que tem casos de cidades que a vida voltou ao normal, e em outros casos, como você citou, o consumidor está com esse receio, esse pé atrás. Essa é uma característica de nós mineiros, É sempre mais cuidadoso, inclusive esse a gente acha que é um dos fatores que está trazendo esses índices positivos aqui para Minas e para Belo Horizonte, da questão da não transmissão, do coronavírus. Os números serem favoráveis aqui no nosso estado, na nossa cidade. Então a gente está esperando, isso, a intenção do lojista também é essa, do comerciante, do prestador de serviço. Por quê? Porque ele tem em seus quadros também pessoas que são do grupo de risco, que ele não vai trazer essas pessoas para trabalhar nesse primeiro momento. Ele vai ter a gente vai ter aí horários diferenciados de trabalho, A proposta, na sexta-feira amanhã vai se falar isso também, sugestões de horários diferenciados. Então a gente vai ter um ritmo voltando de uma maneira tranquila e diferenciada. E aí também a gente espera, a expectativa é que o consumidor também volte de uma maneira tranquila e diferenciada também. E o lojista está sabendo disso sim. A ideia é que a gente trabalhe esses primeiros dias, primeira quinzena, desta forma, e depois a vida volte ao normal, aí até com os números também sendo mantidos aí nesses patamares que temos hoje. Aí, então, Central 98 conversando com o presidente da CDL-BH, Marcelo de Souza e Silva, falando pra gente sobre essa expectativa, sobre esse procedimento de reabertura do comércio em Belo Horizonte. A gente torcendo muito para tudo dar certo aí a partir do dia 25, de segunda-feira. Marcelo, mais uma vez, muito obrigada pela participação com a gente aqui no Central 98, viu? Eu que agradeço o convite de vocês e me sinto muito em casa com vocês. Muito obrigado e parabéns por estar levando todas essas informações relevantes aos ouvintes, na nossa cidade, aqui fora da cidade, onde vocês atingem. Muito obrigado. Sente em casa, na casa do Paulo Leite, principalmente, Paulo Leite com os armários aí, os móveis retrô, Marcelo sempre em casa. Verdade. Ele mudou o visual lá das costas dele lá e tá melhor, bem melhor. Mas Marcelo tá na CDL, veja a visão que tem a sala do Marcelo lá, tá vendo? Ele vê a cidade inteira pela janela da sala, ele tá lá na CDL. Agora, é muito importante, eu queria só ressaltar, muito importante a contribuição do consumidor, do cidadão. Porque não adianta você ter um protocolo definido para o comerciante, um protocolo definido para as autoridades, se o cidadão não entender que ele terá que seguir protocolos. Não tem espaço para carteirada, não tem espaço para dizer eu vou ser atendido agora de qualquer jeito. Nós temos que uma nova regra que, se o cidadão não entender, não vai adiantar o esforço da CDL e do comércio, Marcelo? Isso. Todos nós temos que fazer, igual eu disse, a primeira fase, todos nós cumprimos, com honra. Belo Horizonte está com índices baixos
da doença, e agora tem a segunda fase, que é a volta ao trabalho, né, que é a volta das atividades abrindo devagar, né, com calma, com responsabilidade e segurança. Esse papel não é só do empresário, não é só do funcionário da empresa, né, da loja, da prestador de serviço, mas também da população. E é isso que a gente imaginou fazendo essa campanha, iniciando essas campanhas com as 1.000 faixas dos 30 principais centros comerciais e corredores, né, avenidas aí, principais avenidas de Belo Horizonte, para que a gente tenha isso falando toda hora. Cuidado, use a máscara, não se aglomere, lave as mãos todo dia, 2, 3, 4, 5 vezes por dia, não cumprimente, limpe seu ambiente de trabalho, passe com álcool gel. Então é isso. Né, todos nós fazendo esse esforço para a gente voltar à vida mais ou menos normal, né, nesse que você falou, Paulo, novo normal, de uma maneira tranquila. Tá aí, então, Marcelo, que volta na semana que vem, já fica o convite aqui, tenho certeza que a gente vai fazer uma análise dessa reabertura aí na próxima semana, Central 98 sempre de portas abertas. Deixa eu já embalar aqui, porque o Marcelo, quando ele tá no ar assim, ele não pode enrolar a gente. Segunda-feira, Marcelo, vamos bater um papo no Central, falar sobre essa retomada, o que você acha? Vamos sim, combinado. Falou no ar, tá confirmado, hein? Já botei na parede. Produtor é assim, rapaz. Aqui o Lucas já produz ao vivo, já coloca o entrevistado na parede. Segunda-feira, né? Se ele não vier, pega mal com os ouvintes. Então já tá aí o compromisso assumido com o Marcelo, viu, Marcelo? Mas também eu tô disponível para, se quiser, cedo também na Rádio CDL FM. Melhor ainda. Já assumiu o compromisso duplo. A Rádio CDL FM mais cedo e a 98 no horário de você. Muito obrigado. Muito obrigada a você, Marcelo. Marcelo que tá sempre disponível, a gente sabe que quando a gente chama aí o Marcelo para conversar com a gente aqui, ele sempre atende de bate-pronto aí, a gente sempre tem esse diálogo aberto aqui, que é muito bacana, realmente porque a gente precisa entender como é que vai ser essa reabertura, como é que o comércio, né, vai se comportar. Muito importante essa coisa que a gente falou sobre o comportamento da população. Claro, é uma abertura aí, a gente tá vendo o comércio, vai começar a abrir as portas, mas eu acho que o principal é a colaboração da população, gente, porque, claro, tem que ter fiscalização da prefeitura, tem que ter, mas é aquilo, é uma realidade. A prefeitura não tem condições de colocar um guarda municipal na porta de cada loja para ver se todo mundo está obedecendo ali o protocolo de segurança. Então, eu acho que cabe aí aos proprietários, né, do comércio controlar o fluxo de pessoas, mas principalmente cada pessoa tem que fazer a sua parte, tem que manter o distanciamento social ali, tem que usar a máscara, tem que lavar as mãos, tem que usar o álcool em gel. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos colaborar, porque ninguém tá aguentando mais esse negócio de quarentena, de loja e comércio tudo fechado, não. Uma coisa que o Marcelo pontuou que é interessante reforçar era o desencontro de informações que existia antes desse comitê ser formado. Ele falou aí, cara, haviam setores como imobiliárias, pet shops, lojas de ração que podiam estar funcionando já e não tinha essa informação de forma clara, né? Esse desencontro prejudica também, e o comitê ele serve para beneficiar nesse sentido, de trazer mais iluminação para o empresário que nessa hora realmente está perdido, não sabe o que faz, se abre a porta, se chama os empregados para retomar o trabalho. E essas faixas que o Marcelo se propôs, que a CDL se propôs a colocar pela cidade, também vão ajudar no sentido de instruir a população. E porque é um novo normal, a gente vai ter que aprender a jogar o jogo de novo. Todo mundo quer voltar a consumir, quer voltar a viver, mas não na normalidade de antes. A gente vai ter uma nova rotina e instrução nesse momento, principalmente partindo de órgãos como a CDL-BH, é essencial, né, Carol? Exatamente. Quanto mais informação a gente tem nesse momento, melhor, mais a gente age aí da maneira coerente e segura para fazer essa retomada com tranquilidade e que a gente não precise interrompê-la de maneira nenhuma. Deixa eu trazer um recado aqui. Lucas. Diga, Marcelo. Só a última informação para todos nós, lembrando que de 1.800.000 empregos que são gerados na cidade de Belo Horizonte, 1.500.000 são do setor de comércio e serviços, né? Então é uma responsabilidade muito grande para todos nós, empresários, população do modo geral, para que a gente retome de maneira responsável e garanta o emprego dessas pessoas e até voltando essa nova normalidade, a gente gere mais empregos também. Não, Marcelo, e é o lema da CDL-BH, né, cara? Se o comércio vai bem, a cidade vai bem. Isso é essencial, isso nunca foi tão verdade quanto agora. O comércio precisa ir bem, a gente precisa voltar a consumir e a trabalhar, e a roda precisa voltar a girar para que Belo Horizonte volte a respirar novamente, né? É isso mesmo. É com muita tranquilidade, segurança e responsabilidade. A gente vai fazer isso. As entidades empresariais estão juntas,
a prefeitura também está, né? Nós estamos juntos, a Câmara Municipal está ajudando, muito importante também. Então estamos juntos. Hoje ou amanhã, não definimos ainda, uma reunião com a Polícia Militar também para conversar sobre essa volta, a segurança, os horários diferenciados, né? A Guarda Municipal, super importante nesse momento. Tá aí, então, Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL, conversando com a gente aqui no Central 98. Semana que vem já tem compromisso firmado, ele volta para bater um papo com a gente sobre essa retomada. Agora, 10h41.